Antes de falar com vocês da palavra que nós vamos ler hoje, eu queria saber quantos de vocês conhecem ou têm esse livro, Aos Sacerdotes, os Filhos Prediletos de Maria. Muito pouca gente, né? Isso é um livro para se ter. Isso aqui são as mensagens que Nossa Senhora dava ao sacerdote, movimento sacerdotal mariano, que a gente reza todo mês, né? A gente lê. E Nossa Senhora fala que ela é tão delicada, tão doce, que eu olhei esse livro inteiro. Vocês veem que o meu livro é um estado, né? Que esse livro é espetacular. E aqui somente 4 vezes, em 4 anos, ela comenta do dia 7 de outubro, que hoje é o dia de Nossa Senhora do Rosário, né? Então, eu queria trazer aqui para vocês, ela falando que o rosário, a força que é rezar o terço. Então, ela fala o quanto que essa oração é poderosa. E ela fala que nós temos ela fala assim, tendes necessidade de usar uma arma segura e invencível. Esta arma é a vossa oração. E são palavras dela. Não são, trouxe para que vocês possam ver, né? Então ela fala que a oração tem uma poderosa força capaz de suscitar reações em cadeias para o bem, mais forte do que as reações atômicas. Imaginou isso? E ela fala que a oração predileta dela é o Santo Terço. E aqui ela fala, por que o Santo Terço é tão eficaz? Porque é uma oração simples, humilde, e vos forma espiritualmente na pequenez, na mansidão, na simplicidade do coração. Que Satanás hoje está trabalhando no mundo através do espírito de soberba e de rebelião contra Deus, né? Então ele fala que ele tem pavor daqueles que seguem a ela pelo caminho da pequenez e de humildade, mas que a gente não precisa preocupar, não. Ela fala, eu irei acorrentá-lo somente com um terço. Já tem a profecia que eu irei pisar na cabeça dele. Escandaloso, né? Eu irei vencer. Ai, que delícia. Deixa ele brincando, achando que está mandando no mundo. Ela fala, não se preocupem, não achem que não está acontecendo nada, porque todos os dias eu trabalho de forma silenciosa. É linda, ela fala que à medida que a gente reza, a gente é introduzido na compreensão do mistério de amor, e ela fala que nós somos formados pela perfeita glória de Deus, Pai, quando a gente repete o Pai Nosso. E somos formados na adoração contínua da Santíssima Trindade, porque cada vez que termina o mistério, a gente fala glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, é lindo, né? Lindo. Então, aquela fala da volta de Jesus, que coisa extraordinária. Ela fala de como é que nós vamos ver essa glória dele, de a gente querer morrer, né? Ela fala como é que ele vai chegar, né? Então, assim, é lindo, acho que vocês... ela fala que a gente precisa confiar, né? Que ela é, na verdade, a nossa defensora. Que não existe ninguém como ela para poder, que Deus não nega nenhum pedido a ela. Que tudo que a gente pedir, através do terço, nós vamos conseguir. Que ela é a onipotência suplicante. Então é preciso que a gente peça a Jesus que aumente a nossa fé. Que a gente não pense que está só rezando um terço. Não, nós estamos com a arma mais poderosa que existe nas mãos. Então eu trouxe isso aqui para vocês. Ela fala, a gente acha que não tem mais nada para fazer por esse mundo, que esse mundo está perdido, que isso é uma estratégia do demônio, a gente achar que ele já ganhou o mundo. É uma enganação, não é? Que mesmo que esteja tudo virado do avesso, o poder que tem quando a gente reza o terço, da conversão de quantas pessoas a gente consegue trazer através da oração do terço. Que nada é perdido, não tem nenhuma situação impossível quando a gente reza o terço. Então eu trouxe isso para que a gente não desista de rezar o terço. Quando ela fala para a gente não, e ela manda a gente levantar os olhos para o céu, ela fala, não desistam, confie, reze o terço, não deixe de rezar. O ideal é que a gente rezasse o rosário,
mas que pelo menos o terço, que ela fala que é do céu mesmo que virá o socorro. E aqui ela fala que Jesus virá no lindo cavalo branco do seu divino poder. Ela fala, vai ser um escândalo, né? Então, quem puder, que nessa lojinha deve ter esse livro. Esse livro é extraordinário. Leiam, leiam. São muitas mensagens dela e vale a pena que vocês possam ler. Eu trouxe para que vocês conheçam esse livro. E hoje é dia dela, de Nossa Senhora do Rosário, né? Porque foi dado a ela, o padre deve ter explicado, ter ganho aquela batalha. E são as batalhas todas da nossa vida que ela vai ganhar. Nunca duvidem. Traga para ela todas as batalhas que vocês tiverem que vencer. E ela vencerá. Ela falou aqui. São muitas batalhas da sua vida. Então, quando o demônio quiser trazer para você desânimo, falar, não adianta, seja caso perdido. Fala, não, demônio potência suplicante. Eu rezo o terço, ela faz o resto. E ela fala, seja o que for mais difícil, peça. Então, eu trouxe isso aqui para que vocês não desistam de rezar o terço. Vocês tenham a graça de Nossa Senhora de rezar, se possível, o rosário. Se não puder, pelo menos um terço todos os dias. Foi o que ela pediu em Fátima, tem um século, né? Que lê o mistério da nossa redenção. Muito bem. Então, não deixem, né, se alguém fotografou ou não, mas esses livros vocês encontram, não tem dificuldade não, né? Muito bem. Nós vamos pensar aqui num versículo de Lucas, do Evangelho de domingo, capítulo 17, quando os discípulos, está no versículo 5, para quem quiser acompanhar, quando os discípulos estão reunidos com Jesus e falam assim com ele, aumenta em nós a fé. Eles não pediram, nos dê a fé, que hoje é a mesma coisa que a gente está pedindo a Jesus. A fé foi um dom, né? A fé é um dom sobrenatural que nos foi dada que dia? Quando que a fé foi dada? Filho, eu não recebi isso não. Recebeu de graça. Quando? No batismo nós recebemos a fé. Pode ser que a gente tenha guardado ele, né? Guardado, enterrado e não cultivado isso. É uma opção ter feito tudo isso. Mas quando os discípulos falam isso com Jesus, aumenta, Senhor, a minha fé. Eu quero caminhar com vocês em 4 passagens da Bíblia, que Jesus vai nos ensinando a confiar em Deus, cada vez mais, a ter uma confiança, uma entrega, porque a fé, acreditar, eu tenho fé em alguém, ok? Eu tenho fé em ideia, eu tenho fé numa pessoa. É uma troca, né? Eu tenho que confiar. A fé é uma aliança de amor, não é? Eu confio, eu faço uma aliança com aquele que não vai me trair. Aquele que eu posso depositar todo o meu amor. Aquele que eu posso me entregar. Porque ele é firme, ele é de confiança. E ele, por uma outra tradução, ele é um apoio sólido. Aonde que eu estou? Aonde que eu me sustento? É nele, ele é a minha segurança. Ele é a minha estabilidade. Então isso é fé. E fé é sinônimo de confiança. Então tem 4 passagens aqui que Jesus vai ensinando os discípulos e automaticamente vai nos ensinando. A primeira, se alguém quiser abrir, está no Evangelho de João, no capítulo 9. Todos vocês vão lembrar disso. Quando eles encontram um cego de nascença, lembra? Quando eles passaram, eles viram um homem cego de nascença. E já os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, quem pecou? Foi ele? Foi os pais dele? Quem que pecou? E Jesus fala, nem os pais, nem ele, mas é para que seja manifestada a obra de Deus. Então é tão interessante, né? Que Jesus chega perto dele e fala assim. Jesus pega a lama, pega o barro, faz uma lama, aplica nos olhos dele e fala assim, vai lavar-te na piscina de Siloé. Ele foi, lavou e voltou.
enxergando. O que isso é para nós? Se a gente não pegar a palavra e não tentar ajudá-la para a nossa vida, não caminhamos. Eu fico pensando, qual de nós, em algumas situações na vida, estamos igual a esse homem cego? Não vê. Não vê para que lado ir. Não vê que decisão tomar. Cego. Mas quantos de nós fazemos aquilo que o Senhor nos diz? Imagina, o que tinha essa água para ela poder ficar curado os olhos desse homem? Nada. Era uma água. Se tivesse um colírio, né, que foi manipulado, um colírio feito por alguém chique, um alquimista, um sábio, mas Jesus fez uma lama e mandou ele numa piscina lavar os olhos. Como é que chamava a piscina? O que significa Siloé? Enviado. Se Jesus não tivesse sido enviado até nós, ninguém poderia nos libertar dos nossos pecados. Esse homem foi até Siloé, e lá ele se lavou. Nós precisamos de ir até ele, para que a gente também seja lavado. Precisamos de ir até ele na confissão. Precisamos mostrar para ele a nossa história, a nossa vida, e falar: lava-me, Senhor. Preciso da sua água, da sua misericórdia, para que a minha vida seja transformada, para que eu possa enxergar. Tira minha cegueira e me faça ver. Me ajuda a ter um ouvido disposto a te ouvir e a te obedecer. Ouvir significa obediência. Eu tenho que ouvir para fazer. Esse homem foi, ele nunca tinha visto Jesus, e ele obedeceu. Me ajuda a ver, Senhor. Quantas situações da nossa vida a gente não enxerga. Esse homem confiou em tudo que ele falou e obedeceu. Eu fico imaginando o quanto que nós somos relutantes. Deus fala, será? O senhor está certo mesmo? Qual garantia que me dá? Ele obedeceu. Senhor, aumenta a nossa fé. Me ajuda a confiar. Quando o Senhor disser uma palavra, que eu entenda que isso é fonte de vida para mim, me ajude abra meu ouvido para que eu possa ouvir. Me dê um coração disposto a te obedecer. Como esse homem que foi até Siloé. Que bom que o Senhor veio. Que bom que o Senhor veio até nós, a nossa vida, a nossa história, nos curar, transformar a nossa história. Que bom que o Senhor nos tirou do reino do pecado, nos libertou de Satanás, nos levou para o reino de luz, um reino de Deus que é eterno. Se Ele não tivesse vindo, se Ele não tivesse sido o grande enviado, o que seria de nós? Ele que veio nos libertar, Ele que veio transformar a nossa história, tirar a gente dessa miséria e fazer de nós filhos do Altíssimo. Imagina nós saindo do nada para virar filho de rei. Não tomamos consciência disso não, mas nos tornamos filhos de rei. Então, essa é a primeira. Vamos pedir a Jesus: aumenta a minha fé, me ajuda a confiar, quando eu sei que aquilo é uma ordem sua, me ajuda a confiar e a obedecer. Me ajude como São José, que obedecia prontamente. São José, além de obedecer, ele tinha uma prontidão, ele cumpria. Me ajuda, como todos, como Maria que obedeceu. Me ajuda, como Abraão, que o Senhor falou: Abraão, sai da terra e vai. E Abraão largou tudo e foi. Onde é que nós vamos fazer isso? Me ajuda a confiar que o Senhor nunca vai me levar para um lugar errado, nunca vai me mostrar alguma coisa que não é o melhor para a minha vida. A segunda passagem vai estar no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46, que é o cego Bartimeu sentado à beira do caminho, que quando ele é cego, quando ele vê, sente aquela multidão passando, pergunta: quem é que está passando? Jesus. E ele começa a gritar. Quando ele ouviu que era Jesus, ele disparou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E as pessoas falavam com ele assim: para com isso, você está gritando por causa de quê? Ele não vai te ouvir não. Mas Jesus já tinha escutado, né?
E aí, ele continuou gritando. Quanto mais o povo falar para ele não gritar, mais que ele gritou. Aí que ele gritou mais alto. E aí Jesus parou e falou: chamai-o. Aí as pessoas falaram: ele está te chamando. Aí ele largou o manto dele e foi até Jesus. Então presta atenção. Quantos de nós também estamos parados à beira do caminho, com essa vida tão curta que temos, sem coragem de tomar uma decisão, porque não sabemos para onde ir, nem temos consciência que no que é esse chamado é da santidade, e a gente não se atreve a entrar? Quantos de nós estamos parados, sem saber para que lado vamos, sem saber que somos filhos de Deus, e que o trabalho que temos é a matéria que trabalhamos para a nossa santificação? Quantos de nós precisamos de gritar: Jesus, tende compaixão de mim, que estou à beira do caminho, que não enxergo, que não sei para que lado ir. E Jesus, ele é tão maravilhoso que ele fala com ele: que queres? Que queres que eu te faça? Que queres? Fala: Jesus, me dá uma graça, me dê a graça de saber qual é a vossa santíssima vontade. O que o Senhor desejou para mim quando me criou? Me ajuda a ter guardado no meu coração que eu sou um filho, uma filha amada, fui criada antes do Senhor fazer o mundo, que o Senhor pôs um plano na minha vida, que esse plano meu, por menor que seja, faz parte desse projeto da salvação. Me ajuda a entender qual é a sua santíssima vontade para que eu possa cumprir. Que queres? Saber o que tu queres, porque a única coisa que eu desejo é cumprir a tua santa vontade. Me ajuda, Senhor. Eu creio de onde eu vim para onde eu vou. Eu quero cumprir nesse curto tempo que eu tenho. Eu não quero ficar parado, perdendo tempo, deixando a vida correr, sem viver ela de verdade. Me ajuda. É isso que eu quero. Mas eu preciso ter coragem, Senhor. Porque quantos vão falar com você assim: você está chamando Jesus? Bobagem, minha filha. Bobagem. Não vai resolver nada, a situação está resolvida. Pois eu te digo, grite. Quantos de nós gostaríamos de hoje gritar a Ele: Jesus, tem de compaixão de mim, olha a situação que eu estou, me ajuda. Quantos de nós gostaríamos de gritar? Gritem. Porque Jesus ouviu do primeiro, mas Jesus não atendeu de primeiro para que ele treinasse a oração. Então quando as pessoas falarem com você: não precisa insistir com a oração. Não, pois eu te digo, insista. Insista. E quanto pior for o problema, mais você grita, mais insista, e Ele responderá. É extraordinário isso. Deus escuta desde o início. Antes de você abrir a boca, já sabe. Mas não deixe de chamar por Ele. Não deixe. E é tão interessante aqui, porque na hora Ele deixou o manto. Quantas coisas estão precisando de deixar para seguir Jesus? De verdade. Jesus fala que os maiores projetos do ser humano, tem hora que ele brinca, né? Então, os maiores projetos, as coisas mais extraordinárias que a gente possa pensar, não passa de brincadeira de criança aos olhos de Deus. Ai, meu Deus. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Vai levar o que mesmo daqui? E fala: desapega das coisas da terra. Desapega. Largue as suas bagatelas, ele diz. Tenha coragem de dar um salto. E de verdade, o que te impede de seguir ao Senhor teu Deus? Ele largou o manto. O que na sua vida te impede? É falta de confiança? É entender que essas coisas, quando eu trago para vocês o livro de Nossa Senhora, é porque essas coisas são reais. A história de amor de Deus conosco não é uma história de conto de fadas. É real. Todos nós que estamos aqui cremos que Deus enviou o seu Filho por amor. Ele se encarna por amor. Ele vive a nossa vida por amor. Ele morre na cruz por amor, a redenção por amor. Ele abre o paraíso com o sangue dele e nos leva para uma vida eterna por amor.
Isso não é brincadeira, isso é real. O mundo vai tentar te enrolar e falar: mentira. Não é mentira, é real. Isso é a única coisa real, o resto é ilusão, é o inverso. Então, o que nos impede de também dar um salto? O que está faltando? O que está nos amarrando? Que a gente de verdade não leva Deus a sério, não transforma a nossa vida para poder viver com Ele, por Ele e nele. É o mundo que nos enrola e nos ilude. E é tão interessante que as pessoas falam assim: desista disso. Não desista. Eu digo para vocês, vá contra tudo e todos, não desista. Ele é a única coisa certa que nós temos na vida. E Jesus não nos chama só uma vez na vida não, ok? Deus nos chama todos os momentos da nossa vida. Porque aqui fala coragem, Ele te chama. Mas Jesus não chama só agora não. É só agora não. Ele te chama todos os minutos da nossa vida. Deus está nos chamando. A gente que não presta atenção no chamado de Deus. Nós estamos distraídos com tantas vozes do mundo, tantos barulhos, e nós não estamos conseguindo escutar o assovio do pastor. Aquela voz que ele falou para Madalena, porque ele tem um timbre para chamar cada um de nós. Imagina, a Madalena estava chorando. E ele fala com ela: Maria. E ela sabe que é ele. Isso é extraordinário. Imagina, ele vai ter um jeito de chamar você. Ele tem um jeito que ele sabe quem é você. E Ele vai te chamar. Esteja atenta para o que o Senhor te chamar, no momento que Ele te chamar. E vamos pedir a Ele: Jesus, aumenta a minha fé. Me dá coragem de gritar pelo Senhor, de entrar no seu caminho. Eu quero seguir os seus passos. Isso não é uma brincadeira. A nossa vida é transformada, inteiramente transformada, a partir do momento que você assume que é Ele que você quer seguir. Porque Bartimeu largou tudo e seguiu a Ele. O que te falta para seguir a Ele? O que de verdade, o que está te aprisionando para viver de verdade uma aventura de amor? Que andar com Jesus é viver uma aventura de amor. Não ter medo disso. Então, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim, da minha história, do momento que eu estou vivendo. Me ajuda a ver, me ajuda a ter a disciplina, me ajuda a desejar o que o Senhor deseja, me ajuda a viver a vossa santíssima vontade. Me ajuda, me dê confiança, me dê a certeza de que quando eu salto, eu não estou indo para nenhum lugar a não ser para os seus braços. Me ajuda a ter coragem. E ao mesmo tempo que a gente vê aqui em Marcos um homem cego gritando, a gente vê em Mateus, no capítulo 9, uma mulher de uma fé extraordinária. Aquela mulher, lembra daquela mulher, daquela hemorragia que sangrava, tinha 15 anos, lembra disso? E ela pensava assim: se eu encostar somente na ponta do manto dele. Então no caminho que cuida, as pessoas que caminham com Jesus, tem os que gritam, e tem essa mulher numa fé de uma humildade, que ela só queria pegar, em silêncio, tocar no manto dele. Aí eu fico pensando que nós temos um privilégio. Nós não tocamos só no manto de Jesus, tocamos? Você tem dúvida disso? Nós temos Deus inteiro. Aonde? Em cada Eucaristia. Nós recebemos Ele inteiro, não é um pedacinho do manto dele não. Eu recebo Ele inteiro. Quem somos nós? Quem somos nós para que Ele venha até nós? Quem somos nós para estar tão perto dEle? Quem somos nós para que Ele possa estar dentro de nós? Quem somos nós para que Ele seja o nosso alimento, o nosso sustento, o nosso remédio, o nosso médico? Quem somos nós? E mesmo assim a gente não consegue sair curado de uma missa do Eucaristia. Não cremos que recebemos Jesus vivo. Não cremos. As nossas pernas não tremem, nosso coração não dispara. Era para estar tudo desmaiado, saber que estou diante dele, vou receber Jesus vivo.
é algo extraordinário. Essa mulher queria tocar, só pôr o dedo assim no manto dele, e nós recebemos ele vivo, e podemos recebê-lo todos os dias. Então como é que a minha fé pode crescer? Pelos sacramentos. Quanto mais eu encontrar com ele, mais ele tem a oportunidade de me transformar, mais ele tem a oportunidade de me ajudar no meu caminho, de tirando de mim as coisas que me impedem. Mais ele fortalece a minha fé pela escuta da palavra e pela Eucaristia, e me ensinar a humildade, que eu não sou nada, só tenho ilusão que sou bacana, que sou poderosa, tem poder, que tem dinheiro, que tem nome, que tem cargo. Isso serve para quê mesmo? Nada. A pandemia mostrou isso. Morreu todo mundo sem, ninguém sabia o CPF, não sabia quanto que, nada, ninguém sabia, morreu assim indiscriminadamente. Não foi nada, não nos protegeu o dinheiro, o poder, o sobrenome, o cargo, absolutamente todos iguais. Mas presta atenção, Jesus, a minha fé precisa de humildade. Então aumenta a minha fé, Senhor, me dê confiança, me dê obediência, me dê coragem, me dê humildade. Eu quero também viver como essa mulher aqui nessa humildade. E o último trecho que eu quero andar com vocês é no Mateus capítulo 21. Jesus foi extraordinário, né, gente? Porque ele veio como um de nós. A única coisa que Jesus não foi igual a nós foi no pecado. Então Jesus sentiu sono, ele sentiu fome, ele teve sede, ele ficou cansado, Jesus chorou. Tudo que nós vivemos, ele viveu, com exceção do pecado. Então nesse pedaço aqui, Jesus estava com fome. Ele foi aonde? Na figueira. Encontrou figo? Lembra dessa passagem? Não encontra figo. Mas hoje ele veio na figueira, ele veio até a gente. Ele veio até cada um de nós. E aí? Dá-me de comer. Entenderam? Hoje é com você, é comigo. Hoje ele veio até nós. Vai encontrar o quê? Que fé ele encontra em nós? Que fé? A Jesus, assim, eu tenho uma fezinha assim, bem petitinha. Mas eu não vibro, Senhor. Eu tenho uma fé que dentro de mim meio morta. Eu sou mais ou menos um cristão domingueiro, que acho que sou maravilhoso, que eu vou à missa domingo. Ó, que escândalo. Estou achando que estou maravilhoso na fita. Comungo uma vez por ano. Ó, que bom. Confesso também uma vez por ano. Tá ótimo, tá bom, não, Filó? Não, uma vez por mês, pelo menos. Nunca leu a palavra. Oh, que bom. Maravilhoso. O que ele vai encontrar quando ele chegar em você? Que às vezes ele vai encontrar um cristão só de casca, igual a figueira, que só tinha folha, só tinha aparência. Só parecia uma figueira, mas não tinha o fruto. Então, Jesus na cruz pediu o quê? Tenho sede. Sede de quê? Que tinha de água? Não, Deus tem sede de você. Sede da sua alma, sede do seu amor, sede da sua história. Da mesma forma que quando ele vem aqui como se fosse figueira em cada um de nós, ele tem sede da nossa história, da nossa vida com ele. É isso. Cadê as obras da sua vida de fé? A fé sem obras é nada, é morta. Então eu faço as coisas não é por mim, é para quem? Por ti, Jesus. Somente por ti é que eu faço isso. Somente por ti eu me levanto, eu me desgasto, eu me canso, eu sou consumida. Eu vou cuidar do meu irmão por ti. Eu amo o meu irmão por causa de ti, Senhor. É somente assim. Então é preciso que eu pense hoje, se ele chegou aqui até mim, chegou, está aqui me olhando para cada um de nós, e nós não vamos ter nada para dar a Jesus? Ele olha para cada um de nós e pede, ele está com fome, fome da sua história, do seu amor. É preciso que a gente pense. A nossa fé não é uma coisa para brincar, né? A nossa fé tem que ser transformada em vida. Tem que ser uma vida vivida com fé, é diferente. Uma coisa é viver uma vida, outra coisa é uma vida que é transformada pela fé, por um nome,
por mais do que um nome, por uma pessoa. Viva, viva, está aí, andando conosco. Isso que pode nos transformar. E aí, quando a gente volta lá no Evangelho de Lucas 17, Jesus fala assim: com a fé que tendes, mesmo que ela seja um grãozinho de mostarda, se vocês falarem a essa moreira, arranca-te e replanta-te no mar, ela vos obedecerá. Por que Jesus fala que é uma moreira? Escolheu alguma coisa assim aleatória? Porque a moreira tem raízes profundas. Então presta atenção. Hoje na nossa vida, o que tem raiz tão profunda que não me deixa caminhar na fé? Quanta mágoa, quanta tristeza, quanta falta de perdão, quanta situação que eu estou parada. Às vezes estou parada no dia que eu perdi alguém, no dia que eu fui traída, no dia que eu enterrei alguém, no dia que eu tive uma notícia ruim. Quanta coisa está impedindo que você avance. Às vezes a gente está no deserto, mas o deserto não é lugar de ficar, é de passagem. Ok? É igual a turma lá do Egito. Deus Pai tira o povo do Egito para levar para a terra que vai ter leite e mel. A turma fica andando 40 dias no deserto, era para andar 40 dias, andar 40 anos. Para desobediência. Mas é uma passagem. A turma está andando no deserto, em vez de olhar para frente, está querendo saudades das cebolas do Egito. Então, às vezes, a gente não anda porque está parado no passado. Solta o manto. Arranca, vamos pedir a Jesus. Arranca de mim, Senhor, a minha frieza, a minha indiferença. Me arranca da minha poltrona, Senhor. Do meu egoísmo. Do meu comodismo, Senhor. Que não quero me mover. Vão rezar. Ah, minha filha, estou no cansaço, se você soubesse. Mas chama essa mesma pessoa para uma promoção. Vai antes você. Fala, não podia viver sem isso, gente? Presta atenção. O que te impede de sair da mesmice? Vá até Ele, Ele te chama. Chama todas as vezes, chama inúmeras vezes. Ele te chama para que você possa ter uma outra vida com Ele. Fala, Senhor, arranca de mim essa moleza, essa assídia, essa preguiça, Senhor, essa falta de coragem de assumir a minha fé, essa falta de disciplina. Me ajuda diante das situações mais difíceis. Se o Senhor falou que com a fé que eu tenho, que pode ser um grãozinho de mostarda, eu faço isso, eu arranco tudo isso, arranca para mim. Me ajuda, eu creio que o Senhor é vivo, eu creio que eu te recebi, eu creio que o Senhor tem poder de transformar, eu creio. Então, é preciso pensar nisso, porque quando a gente passa por situações tão difíceis, como estava lá na primeira leitura de Abacuque, às vezes a gente vai vivendo momentos na nossa vida, que a gente vai vendo tanta situação de opressão, de violência, do mal crescendo, de tanta impunidade, que a gente precisa entender que Deus está vendo todas as coisas, que existe uma luta, como diz Nossa Senhora, em silêncio, que ela trava todos os dias, que eu não vejo, mas que nós que cremos, está escrito lá, o justo viverá pela fé em quem? Em Jesus, que veio ao mundo para me dar a vida eterna, para dar a cada um de nós. Então eu preciso começar a pensar que essas coisas são reais, para que eu possa começar a saborear o mel, as doçuras do céu. Existe muito mais do que a gente possa imaginar. Isso é real. Me ajuda, meu Deus, a crer, aumenta a minha fé. Então, diante da situação de opressão, diante das situações que me destroem, aumenta a minha fé. Como aquele pai, Senhor, que diante daquela situação do filho, que disse assim para o Senhor, se podes. Às vezes a gente fala assim com Jesus, se o Senhor puder, se tu podes. Porque quando os discípulos não conseguiram curar o filho, que tinha muitas convulsões, tinha uma possessão diabólica, e eles não conseguiram, e ele então olha para Jesus e fala, se podes.
Jesus fala: se podes. Que a gente nunca se esqueça diante de quem estamos. Que a gente nunca se esqueça desse amor incondicional. Que Deus nos dê a graça da fé no amor dele, que é pessoal, intransferível, incondicional e eterno. E que não depende das nossas obras. Ele simplesmente nos ama. Que Ele nos dê força nisso, que essa fé possa incendiar o nosso coração. Que essa fé possa nos fazer alegres. Que essa fé possa nos dar coragem. Que essa fé possa nos fazer ser transformados. E que essa fé possa irradiar, para que a gente possa contaminar outras pessoas, pela alegria de ter uma pertença. E que quando a gente ficar sempre assim, nessa dificuldade, diante de um obstáculo muito grande, diante de uma doença muito pesada, que a gente possa falar com Jesus a mesma coisa que aquele homem falou: eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu creio. Que a gente possa dizer isso para Ele com toda humildade: Jesus, eu creio, de verdade eu creio, mas me ajuda a acreditar, cada vez mais a confiar, me abandonar, me entregar sem medo. Me ajuda, Senhor, a ter a consciência que eu estou apoiada e que esse apoio é sólido, que nunca vai faltar, que o Senhor nunca vai me trair, nunca vai me abandonar, nunca, Senhor. Fortalece a nossa fé. Que se essa fé é pequena eu consigo fazer tanta coisa, fortalece a minha fé, para que cada um de nós possa ser um instrumento de Deus nesse mundo. Que cada um de nós possa anunciar esse Deus vivo maravilhoso. Quem somos nós para ter um Deus tão doce ao nosso lado, que nos ama, que cuida de cada um de nós, que olha para cada um de nós com amor, com amor. Que a gente não tenha medo de viver essa fé, que a gente não tenha medo de ser enganado, né? Que a gente fala: mas será que isso é verdade? Eu digo para vocês: é real. Pode se entregar a Ele. Jamais, jamais será decepcionado. Jamais, jamais será traída. Jamais. E Deus tem muito além do que a gente é capaz de sonhar. Não tem nenhum olho que viu, nenhum ouvido que ouviu, nenhuma mente é capaz de pensar o que Deus tem preparado para cada um de nós. Vamos pedir ao Senhor: Senhor, me dê fé. Essa fé é capaz de mudar a história, a minha história. Me ajuda a ser alguém que era um antes e um depois na caminhada com o Senhor. De verdade eu quero ser olhada nos olhos e ser quebrado pelo seu amor. Que Nossa Senhora interceda por nós nessa noite, que nos dê algumas graças, né? A graça do rosário, ou pelo menos um terço, e a graça de ter uma fé. Eu peço a ela todos os dias: me dê um coração semelhante ao vosso, igual não tem jeito, semelhante ao vosso, para que eu possa amar e servir ao teu Filho Jesus todos os dias da minha vida. Vamos pedir a ela: me dê um coração semelhante. Eu quero viver uma fé pouco parecida com a sua, que nada possa me amedrontar, mesmo que eu tenha um sábado longo de espera como a senhora teve, mas que nada, nada possa impedir, né? Não há noite, né? Não existe aquela música: não há noite que possa impedir o nascer do sol. Não há nada, nenhuma situação que Deus não possa mais. Então que essa noite a gente possa pensar nisso, que a gente tenha confiança incondicional, que a gente tenha um abandono à vontade de Deus, que a gente tenha um desejo absoluto de viver a vontade dEle com humildade, mas na confiança de que Ele, que nos ama, jamais nos abandonará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu queria falar com vocês de uma coisa em especial. A palavra está em Lucas, capítulo 2, no verso 51. Mas eu queria saber aqui: quantos de vocês que estamos aqui rezam o terço todos os dias? Pouca gente, muito pouco. A oração do terço, ela é uma das
é o pedido talvez mais antigo e mais insistente de Nossa Senhora. Rezem o terço todos os dias. Em Fátima ela falou isso já tem um século. Qual é a dificuldade de rezar o terço? Afinal, é chato, é repetitivo, é longo, darei em 15 minutos. Mas, preguiça de rezar o terço. É que a gente não sabe o que a gente está na mão. Isso aqui é a maior arma que alguém pode carregar. Não tem arma no mundo capaz de conter o terço. Não existe. É porque a gente não consegue acreditar que porque com as coisas de Deus é assim. Existe uma desproporção ao que Deus nos pede para as graças que Ele derrama. Existe uma desproporção absurda. Quando Nossa Senhora lá em Fátima fala para os meninos assim: reze o rosário porque a paz do mundo depende do terço. Como é que é? A paz do mundo depende de eu rezar o terço? A gente não acredita. Então, além da gente não acreditar, nos faltam algumas coisas, como perseverança. Porque quando alguém da família adoece, a gente reza terço contínuo. É 24 horas, o pessoal e vai juntando gente, uma coisa louca, alucinada. Eu não estou brincando, estou falando a realidade. E nos falta confiança. E nos falta obediência. A mãe pediu, tem um século, e nós ignoramos o assunto. E olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Se vocês começarem a estudar a história da igreja, toda a caminhada da humanidade, vocês vão perceber quando os grandes problemas começaram a acontecer. Foi quando o mundo parou de rezar o terço. Comecem a estudar para vocês poderem ver o que eu estou falando. Se eu estou falando uma mentira para vocês. Mas eu quero conversar com vocês sobre o terço. O terço é uma oração vocal, ok? Eu falo Pai Nosso, Ave Maria, Glória, Salve Rainha. Mas na verdade, a alma do terço é o quê? O que eu rezo no terço? Na verdade, toda a alma do terço é uma oração cristológica, porque ela está envoltada para todos os mistérios da vida de Jesus. Então, eu faço uma saudação a Maria, quando ela fala no Magnífica, e me chamarão de bem-aventurada, nós somos dessa geração que chama. Quando a gente fala Ave Maria, nós estamos repetindo o que o anjo falou para ela. Né? Uma oração, toda a primeira parte da Ave Maria é uma oração, nós repetimos o que o anjo falou, na Anunciação. Então, quando a gente medita, na verdade nós estamos ali meditando a vida de Jesus e o mistério da nossa redenção. Por que eu falei que estava isso em Lucas 2 aqui? É porque Nossa Senhora, está escrito aqui, conservava a lembrança de tudo que acontecia no coração dela. Então, desde a Anunciação, desde Nazaré a Belém, a tudo que ela viveu, até voltar a Jerusalém, todos os fatos da vida de Jesus, Nossa Senhora guardou no coração dela. Jesus fala que a oração do terço é a oração que mais agrada a Ele, porque é a oração mais simples que existe. Ele fala que essa oração foi feita no céu. Quantos aqui tem um livro Ensina e Ezo? Então pode ler lá, que Jesus descreve isso lá. Que a oração foi escrita no céu e foi entregue para as pessoas simples, porque é uma oração simples. Para as pessoas que têm o coração aberto, para receber uma coisa tão simples, porque não tem dimensão do que acontece quando reza o terço. E ele fala que são numerosas graças que são derramadas enquanto rezamos o terço. Ele fala, não há um sofrimento que a gente não dê conta de passar se a gente rezar o terço, que ele conserve em paz.
E ele fala da quantidade de doenças que são curadas por terço, que ele fala que as doenças são as névoas, só é aquilo que vem para poder confundir, atrapalhar a nossa vida e nos destruir. Quanta coisa é quebrada pelo terço. Por que a gente não usa? Porque a gente não acredita. Que isso tão simples vai resolver, que a gente gosta de coisa suntuosa, né? A gente é totalmente desproporcional do que Deus quer. Você imagina, quando ele faz, o anjo chega para poder fazer proposta a Maria da encarnação, a gente, Maria, que isso é uma coisa apoteótica, né? Ele pega uma menininha simples lá em Nazaré e fala, vem cá, deixa eu bater uma prosa com você. E nós pensando em outra história. Então o terço, ele é uma oração extremamente poderosa. Se não fosse assim, Nossa Senhora não insistiria tanto conosco. Por que ela é uma oração contemplativa? Porque eu estou contemplando os mistérios. Filó, mas eu vou completamente quando eu estou rezando o terço. Nossa Senhora sabe disso. Jesus sabe. Ele sabe. Que a gente começa a rezar o terço, que de repente vai lá em Nova York, Paris, programa viagem, volta. Fala, que mistério que nós estamos mesmo. É assim mesmo. Mas a gente precisa insistir até o momento que a gente vai conseguir ganhar as graças. Que eu vou entender que eu não contemplo, não é só os mistérios da alegria de toda a vida de Jesus. Na verdade, eu coloco os mistérios da minha vida. Ali são contemplados pelo olhar de Jesus e Maria. Nós vamos entendendo que quando eu rezo, o meu coração encontra o coração de Maria e ele é transformado pelo bater do coração de Jesus. É isso que a gente não entende. Eu não entendo ainda, eu tenho que aprender a contemplar, porque essa repetição vai fazendo que essa oração passe da cabeça para o coração. É um mistério. Mas não tem nada que transforme mais do que a oração do terço. E eu não poderia encerrar o mês de maio sem falar isso com vocês. Porque é uma oração que vai nos santificar. Qual que é o caminho da santificação? Porque qual que é a primeira vocação que nós recebemos? O que foi que Deus Pai, em Gênesis, falou para Abraão? Chamou Abraão para andar e falou o que com ele? Anda na minha presença e seja santo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. O que Jesus falou conosco? Sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Então qual que é a primeira vocação do ser humano? Aqui que nós somos chamados todos os dias, ser santo. A gente leva isso a sério? Claro que não, nem pensa nisso. A gente acha que santo é o santo altar. O que é ser santo? Quando que começou o nosso processo de ser santo? Ai, que delícia, já sabe, resposta número certa. O nosso processo de santificação começou no dia que nós fomos batizados. Qual é o problema? Esquecemos desse assunto. Completamente. Fulano, é sua santificação. O quê? Estou lembrando. Eu? Não, imagina se eu vou ser santo. Vai ser santo. Esse é o propósito da nossa vida. Não é o santo do altar. O que consiste a santificação? Fazer a vontade dele. Mais do que seguir, fazer a vontade dele. Em tudo. Semana passada eu falei com vocês, primeiro nós temos que ser Maria, para depois ser Marta, ainda bem que alguns lembram, nós vamos morrer aqui, né? Primeiro a gente reza, primeiro pergunta a pessoa está de acordo e depois vai lá e executa, não é isso? O que Madre Teresa falou mesmo? Que sem Deus nós somos muito pobres para ajudar os pobres. Por isso que a gente tem que se encher de Deus para ir lá e fazer. Então, se ser santo é fazer a vontade do Pai, qual é a vontade de Deus? Sim, mas o que significa isso? É fazer a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? É que a gente viva o quê?
o amor. É viver o amor a Deus. Ele é acima de tudo na nossa vida, Ele é o Senhor. Então eu não posso pôr nada na frente de Deus. Meu trabalho, meu status, meu dinheiro, minha beleza, meu marido, meus meninos. A outra fica rindo, mas é verdade. A primeira coisa da nossa vida é Deus. Eu vou perguntar, vocês pensam nele? Em Deus? Ótimo. Pensa nele várias vezes ao dia. Porque se ele é um enamorado da nossa alma, quando a gente está namorando, né? Outro dia tinha uma adolescente muito apaixonante lá no consultório, cuidei dela desde pequenininha. E aí ela foi lá porque estava doentinha, mas ela mostrava foto do namorado para Tia Filó, mas ele não é lindinho, Tia Filó, mas ele é um fofo, Tia Filó, ele é fofo. Mas Tia Filó, estou com muita febre. Passava mais um pouquinho, não tinha outra queixa. Tia Filó, olha para ele, Tia Filó, ele é lindo, quero casar com ele. A consulta era o moço. Falei, gente, mas quem que está precisando de consulta? É um namoro ou é a febre? Não tem condição. Então, quando a gente está namorado, a gente pensa no objeto do amor várias vezes. Quando Deus já levanta, corre, passa de noite, fala, não rezei. Então a gente precisa se enamorar. Então o que é fazer a vontade do Pai? É aprender a viver o amor. O terço vai trabalhar a nossa santificação. Por quê? Primeiro que o terço é a oração ditada por Nossa Senhora. Ditada, não. A primeira parte é do anjo, a segunda é o povo que fala, Santa Maria, Mãe de Deus. Roga por nós que ora? Os dois momentos mais importantes da nossa vida. Agora que nós estamos vivos, não sabemos se temos o próximo segundo. E na hora da morte, porque ela tem que nos levar até Ele. Então, nós vamos rezar. O terço ele vai nos santificando à medida que nós vamos repetindo. Mas tem uma coisa, que eu já até comentei com vocês aqui uma vez, que o mundo só existe quando Nossa Senhora fala, o anjo faz a proposta, ela fala, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Quem falou essa palavra antes dela? O faça-se. Não, quem falou faça-se foi Deus Pai. Só existimos, a criação só existe da menor erva à montanha maior, porque Ele disse, faça-se. Isso é um escândalo, né, gente? Faça-se o céu, faça-se a água, é uma coisa de louco. Quando Ele foi falar para nos criar, Ele falou, façamos a nossa imagem e semelhança. Então esse foi o grande sim do mundo. Foi Deus falou. O segundo sim foi Jesus, que aceitou vir. E lá no Getsemane fala, seja feita a vossa vontade. Terceiro sim, Nossa Senhora, que se coloca disponível. Mas tem um quarto sim no mundo, qual é? Que a gente fala, ele não, aqui no terço. A gente reza, a gente liga uma primeira, repete tudo, não presta atenção em nada. A vida de Nossa Senhora era uma antes dela falar, faça-se em mim, para depois que ela falou, antes e depois. E na nossa vida acontece isso? Por que o mundo está do mesmo jeito? Porque nós queremos. Se a gente tomasse porte da nossa vida, daquilo que somos filhos do Altíssimo, não aceitaria o mundo do jeito que está. Mas já nem acredita nisso direito. Não é um processo. O que a gente reza todo dia? Quais orações que vocês fazem todo dia? Pelo menos uma. Qual foi a oração que Jesus ensinou? Muito bem. O que tem no Pai Nosso? Repete comigo, devagarzinho. Pai, que estais santificado, venha. Agora. Ô, trem bonito. Vocês falam isso todo dia. Esse é o quarto sim que está em andamento no mundo. Você dá pleno poder a Ele de mudar a sua vida depois que você reza esse Pai Nosso. Só que a gente não presta atenção. Só a hora que você reza, seja no meio da manhã, no meio da tarde, a hora que você rezar, seja feita a vossa vontade, o seu dia já não pode ser o mesmo da hora que você rezou. Aí acontece alguma coisa, você fala, mas por que aí você já fica brava, briga com alguma coisa? Mas acabou de rezar. Mas já não presta atenção. E aí quando a gente reza o terço, seja feita a vossa vontade, reza o Pai Nosso pelo menos 5 vezes. Se reza o rosário, você reza pelo menos 20. Seja feita a vossa vontade, mas reza por mim, na Maria, cheia de graça, como não sabe nem o que está falando. Não sabemos o que estamos falando. Mas está falando lá, seja feita a vossa vontade, se a terra como o céu. Está dando pleno poder a Ele. Seja feita a vossa vontade. É o quarto sim, que está em andamento no mundo.
Nós estamos falando, mas não prestamos atenção. O dia que entendermos que quando eu falo isso, eu estou dando pleno poder a Ele de me mudar, de me transformar. Porque à medida que eu rezo, é a ação do Espírito Santo com Maria para transformar o nosso coração, moldar o nosso coração para formar o que em nós? Maria que vai ser formada em nós? Catequese. Quem que vai ser formado dentro de nós? Muito bem, vou começar, vou voltar. Então, primeira coisa que nós rezamos, não sabemos o que estamos rezando, né? É a oração que vai nos santificar. Quando Nossa Senhora fala com Lúcia, Jacinta e Francisco, Nossa Senhora fala com o Francisco, fala assim com ela: eu vou para o céu. Qual que é a resposta de Nossa Senhora? Para ele, para aquele menino, caçulinha. Ninguém sabe nada, né? Puxar a orelha de vocês. Nossa Senhora fala com ele assim: você irá para o céu, Francisco, mas você precisa rezar muitos terços. Ele fala: mas se é rezar terço, eu rezo quantos a senhora quiser. Ele tem essa abertura para Maria, né? Quantos a senhora quiser, eu rezarei. Então, Nossa Senhora começa a preparar Francisco e ele rezava muitos terços, né? E você sabe que é uma coisa interessante, abrir um outro parêntese, que quando foram tirar a ossada de Francisco, o pai de Francisco mostrou o lugar onde havia enterrado ele. Foi aqui que enterrou Francisco. E aí eles abriram, achou uma ossada, e falou: não, mas isso não é ossada de Francisco, porque ele era um menininho, pequeno, então pode cavar que eu enterrei ele aqui. Aí quando acharam a outra ossada, o que vocês acham que era a marca que achou, que identificou que era Francisco? O terço que estava do lado dele. O terço estava lá e falou: só pode ser Francisco. Ele não tirava esse terço da mão. Será que nós vamos ser identificados como? É para pensar só, né? Então, quando Nossa Senhora aparece lá, ela fala que o coração imaculado dela vai, no final, o meu coração vai triunfar. Como é que vocês pensam que é isso? Vai ser uma apoteose? Mas vocês acham que vai ter foguete, luz, tudo bacana, maravilhoso? Se vocês pensam nisso, vai ter não. Ela não me contou nada não. Mas é só um raciocínio. É só um raciocínio. Porque se Jesus, na ressurreição, ele não podia ter feito uma coisa apoteótica. A gente nem estava aqui reunido, que todo mundo já era convertido, já vivia para poder louvar a Deus. Não precisa ficar aqui pelejando com vocês. Mas Jesus não fez isso. Eu falei isso com vocês. Como é que Jesus quer ser conhecido? Pelo testemunho da nossa vida. Nós temos que colocar Deus a miúdo. Assim como Nossa Senhora colocou Jesus, mostrou Jesus no mundo, nós temos que colocar Jesus vivo no mundo hoje, pela nossa vida. Muito bem. Vocês acham que Maria, sendo silenciosa, se pudesse, ela vivia escondida, caladinha, discreta? Quando ela chegou no lugar onde Jesus estava falando, ela não chegou lá e falou: aqui, fala com meu filho que eu estou aqui esperando ele. Ou entrou e falou: menino, sou eu sua mãe. Ela ficou do lado de fora e falou: avisa ele que a mãe dele está aqui fora. Quantas mães nessa descrição vocês conhecem? Nenhuma, até hoje, onde eu estou sabendo, com exceção dela. Chega lá, ainda mais se o filho é famoso, eu sou a mãe dele. Olha o meu filho aí, chama ele aí, dava um grito, falou: oi, sua mãe está aqui te esperando. Gente, o triunfo do Imaculado Coração de Maria só vai acontecer quando, pela ação do Espírito Santo e pelos terços que nós fomos rezando, quem vai ser gerado dentro de nós? Quem vai ser gerado dentro de nós? Jesus. Pode imaginar o trabalho dela? Se num grupo de oração de pessoas que frequentam a igreja, de alguma forma, não tem nem 1% que reza o terço. Pode imaginar?
mas tem que rezar todos os dias. Ela não mandou pular dia santo ou feriado, ela mandou rezar o terço todos os dias, é porque a nossa conversão é lenta. Nós não levamos a nossa vida espiritual a sério como tem que ser levado. Nós adiamos as coisas de Deus, e ela só pediu um terço, não estou falando nem do rosário. Nós arrumamos desculpas, e está escrito na palavra de Deus, não se desculpe diante do Senhor, não se explique. Nós temos que falar, não dou conta. Mas é que para rezar o terço eu preciso da graça. Por que está escrito em João 15? Sem mim, nada. E nós não seremos capazes de rezar se Deus não nos conceder a graça de perseverar. Eu só dou conta de rezar o terço porque eu peço a graça, senão não dou. Não adianta falar, eu vou dar conta de rezar, se não falar, aqui só podia me dar mais uma graça de rezar, me dá graça de confessar, me dá graça, senão não fazemos, não damos conta de nada. Falar que vai ser santo, se não pedir intercessão, vai dar conta de quê? Não sai do lugar. A nossa vida espiritual, a gente acha que ela já está dominada, e nós não caminhamos um passo. É a queixa de Deus Pai, para Catarina de Siena. Meus filhos sofrem se não conseguem nada do ponto de vista material. Eles sofrem porque não conseguem as casas, o carro, ou seja o que for. Mas eu não vejo os meus filhos sofrerem porque não fazem progresso espiritual. Não é de chorar? É de chorar, porque Ele está de olho em nós. Mas Jesus fala uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Ele fala, o terço é uma longa troca de olhares. Eu, minha mãe e nós. Pode pensar o que é isso? Que quando eu estou rezando o terço, existe uma troca de olhar. Ele fala, porque nós podemos restaurar o pecador, porque nós sabemos o horror que o pecado faz na alma. Mas nós podemos curar por um simples lance de olhar. Pode imaginar o que significa isso? Mas nós temos uma arma na mão e não sabemos usar. Ele fala, se tem alguma situação de pecado que já não consegue se libertar, se tem alguma situação difícil da nossa vida que não consegue ser resolvida, reza o terço. Um simples é uma longa troca de olhares. Isso é maravilhoso. Vocês vão começar a olhar com o terço de um outro jeito. Isso aqui eu vou trocar olhar com aquele que me ama de verdade, com a minha mãe e com Jesus, e que tudo pode ser transformado enquanto eu rezo o terço. Mas é tão simples, é assim mesmo? É assim mesmo. É aquilo que eu falei, a nossa desproporção entre o que Deus nos dá com aquilo que Ele nos pede. Nós temos um problema seríssimo com a obediência, porque mesmo que seja chato, repetitivo, cansativo, que sei lá quantas coisas eu acho que a gente tem dificuldade de rezar, porque tantas graças a gente alcança, que tudo é feito para que a gente não reze o terço. Não existe uma arma que o demônio mais odeia que seja o terço. Tantos terços encontram quebrados, arrebentados, quantos santos ele tirava das mãos e rasgava tudo, né? E na verdade ele tirava todas as peças aqui, né? Porque é uma arma muito poderosa, é extremamente poderosa. Quando a gente reza o terço tem o poder de nos lembrar que somos irmãos. A gente não intercede por tanta gente quando reza o terço? O que é que Deus Pai perguntou para Caim? Onde está o teu irmão? Nós não vamos nos salvar sozinhos, nós temos que ajudar uns aos outros. Nós somos responsáveis pela salvação das almas, um dos outros. E uma arma é isso aqui, é o terço. Como é que eu posso não rezar? E tem um outro poder eclesial que a gente esquece. Quando Bento XVI renunciou, lembra disso? Foi um dia tão triste. Quando Bento XVI renunciou, o que o povo de Deus fez? Foram para a Praça do Papa, reuniram, então, de novo, o povo, os apóstolos reunidos, o povo, com Maria, foram rezar o terço. E os depoimentos são lindos, porque o pessoal rezava cada um na sua língua.
Aí o pessoal sabia, mesmo entendendo a língua do outro, sabia que tinha acabado a Ave Maria, e começava cada um na sua língua, Santa Maria. É o povo reunido com Maria, intercedendo pela igreja. Hoje, com tantos problemas na nossa igreja, a gente não tinha que estar aqui reunido, rezando pela igreja, pelo Papa, pelos padres. Precisamos rezar. Isso aqui é a maior arma que nós podemos carregar. É a nossa arma da nossa santificação. É essas contas que vão nos levar para o céu. É ela que me lembra que eu tenho irmão. É ela que nos faz caminhar. Mas se eu não quiser fazer por nada disso, que eu faça por obediência. Porque ela pediu. E é uma mãe que pede. E se ela pediu, é porque a coisa é séria. Quando uma mãe pede uma coisa para o filho, a gente dá um jeito de fazer, mesmo que vai contrariado, mas faz, né? A mãe pediu. Né? Mesmo que você saia de casa com 40 graus, a sua mãe fala, leva paletó porque vai chover. Você fala, como? Mas chove. E a gente leva, porque língua de mãe não é brinquedo. Mas se ela pediu o terço, por que não rezamos? Hoje nós temos que pedir a Nossa Senhora essa graça. Que ela nos conceda a graça de rezar o terço. Porque a gente, nem que seja por obediência, para trabalhar a nossa santificação, para rezar pela paz do mundo, para rezar pela conversão dos pecadores, a começar de mim, mas por aqueles que ainda não entenderam nada, para que Jesus venha mais depressa, porque esse mundo está precisando de ordem, está uma desordem, está tão sofrido ver tanta coisa. Então pedir a ela, tudo se consegue por uma oração de terço. Jesus falou, vocês não têm dimensão, é a oração que mais agrada ao céu, pela simplicidade dela. Então a gente precisa pedir a Nossa Senhora, ela como mãe, tão cheia de graça, que interceda por nós, porque de verdade essas coisas são reais, de verdade, né? Francisco, como sabia que ia morrer cedo, ele falou com Lúcia, Lúcia, aqui eu não vou para a escola não, ela falou que eu vou embora daqui a pouco, por que eu vou estudar? Bobagem. Raciocínio perfeito. Então ele ficava na igreja, fazendo companhia para Jesus. Tinha uma pia batismal e o sacrário. Ele ficava entre a pia batismal e o sacrário, 3, 4 horas do período da escola, ele ficava lá fazendo companhia para Jesus. Pode imaginar a intimidade deles? Ele ficava lá consolando Jesus, que eu achou Jesus muito triste. Ele ficava lá. Todos os dias, Francisco estava onde? Consolando Jesus. E Nossa Senhora pergunta para os meninos, vocês são capazes de fazer um sacrifício para que algum pecador se converta? E hoje eu fico pensando, será que a gente é capaz de fazer um sacrifício, um jejum, rezar um terço por alguém que não crê? Por alguém que morreu, que tem o risco de estar no inferno? Antes dele cair no inferno, depois que foi, acabou? Mas quando morre, será que eu posso rezar, interceder pela alma dele para que ele tenha uma chance de estar no purgatório? Será que eu sou capaz de fazer isso? No mundo onde eu só penso no eu, é só para mim aprender a rezar para nós. Isso Maria nos ajuda a entender que somos irmãos. Temos que cuidar uns dos outros. Então hoje eu não poderia terminar o mês de Maria, o mês de maio, tanta coroação, tanta coisa bacana. Eu não quero que vocês tenham uma ilusão, assim, uma imagem, achar que Maria é uma coisa muito distante. Porque de verdade eu queria fazer uma pergunta para vocês. Nós temos tanta devoção à Nossa Senhora. E esses dias eu conheci a história de Nossa Senhora de Nazaré, lá de Belém. Vocês conhecem a história? Que tem o Círio de Nazaré. Vocês conhecem a história? Não, é apaixonante. Nossa Senhora é sempre encantadora. Em 1700, o senhor Amâncio, ele era trabalhador rural, ele voltando do trabalho, parou diante de um riacho para lavar o rosto. Quando ele levantou o rosto numa árvore, tinha imagenzinha de Nossa Senhora com o menino Jesus nos braços. Ele olhou aquela imagem, procurou lá perto, não viu que não tinha nenhum dono. Aí levou para o povoado, perguntou, alguém conhece, alguém viu? É de alguém? Não. Então reuniu o povo, rezaram o terço. Pôs na mesa da casa dele. De manhã, quando ele levantou, cadê a imagem? Sumiu. Alguém viu? Não, ninguém viu. Aí foi trabalhar, quando ele volta da roça, passa perto da árvore, a imagem lá. Pegou a imagem, levou para casa, chamou o povo, rezaram o terço. Dia seguinte de manhã, cadê a imagem?
Lá foi ele na árvore, falou, aposto que ela está na árvore. Foi lá, estava lá na árvore. Aí o governador ficou sabendo, mandou buscar a imagem, colocou numa caixinha com grade, trancou, e pôs um guardião, um guarda do lado. No dia seguinte, cadê a imagem? Na árvore. Então eles entenderam que na verdade ela queria ficar lá, e lá foi construída hoje a Catedral de Belém. Hoje tem a festa do Círio de Belém, que é em outubro, né? E o padre, que é o cuidador da imagem peregrina, falou que um sociólogo escreveu uma tese provando que esse Círio de Nazaré iria acabar. Bem, o sociólogo morreu e já tem 241 vezes o Círio. Ninguém pode com Deus, né, gente? Mas eu queria fazer pergunta para vocês. A gente tem tanta devoção com Nossa Senhora, uns mais, outros menos. Mas eu fico pensando, com que Maria que a gente caminha? A gente caminha com Nossa Senhora, que é a mestra espiritual, que criou Jesus, que foi a primeira apóstola, a primeira discípula, apóstola, a primeira discípula dele, que andou atrás dele naquele caminho estreito da cruz. Que Nossa Senhora, o aprendizado dela foi a ferro, quente e rápido. Jesus não deu muito tempo para ela, não. Ou eu caminho com Nossa Senhora, aquela imaculada, senhora, tão inatingível, tão santa que eu não posso imitar de jeito nenhum. Ou eu caminho com Maria, que é aquela bem-aventurada, porque acreditou. Lembra quando Isabel fala com ela, bem-aventurada és tu, Maria, porque acreditastes. Ou eu caminho com Maria, que é uma santinha, que me dá muitos favores a baixo preço. Que às vezes nós só temos a devoção de a coisa aperta, eu vou ali, faço a novena, faço a troca com ela. Nós precisamos de amadurecer na nossa fé. Quando eu coloco essas coisas para vocês, é para provocá-los. Maria não é uma brincadeira, ela é uma mulher real, que pegou lenha, que buscou água, que não teve um exército de anjos servindo a ela, não, mas que disse sim a Deus. Não o Deus que ela imaginou, mas o Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, porque ela conhecia as Escrituras. Ela foi criada dentro de um templo, ela conhecia tudo, extremamente comprometida com o povo. Não foi uma ilusão. Maria real assumiu de Nazaré, né, a Belém. Fico imaginando tudo que ela passou no Egito até chegar no Calvário, e fico imaginando ela diante de uma cruz, vendo o filho dela ser crucificado. Em nenhum momento fez algo que pudesse ofender ou magoar a Deus, em nenhum momento duvidou, uma confiança alucinada. Quem é que pode me ajudar a estar de pé na hora da dor? Ela. Quem é que pode me ajudar a sustentar um filho morto no colo? Ela. Na hora de uma provação, quem é que pode me manter a tranquilidade e dizer, confia? Ela. Porque é humana como a mim, mulher como eu. Então nós temos que entender que Nossa Senhora ela nos foi dada como mãe. Jesus veio nos revelar o Pai de um amor incondicional a cada um de nós, e nos deixou a mãe de presente, a mãe dele, aquela que criou ele, viu aquele menino andar, fez ele andar, ensinou tudo para ele, e hoje ela nos recebeu como filho, e ela tem uma missão, que é formar Jesus em nós. Não é uma missão pequena, mas nós precisamos de ajudá-la. Nós não podemos falar, isso Nossa Senhora falou para aqueles meninos lá em Fátima. Não, mandou falar para mim mesmo. Nós somos filhos dela, nós fomos gerados na dor. Foi aos pés da cruz que nós viramos filhos de Maria. Nós precisamos de obedecer essa mãe. Precisamos de verdade fazer esse coração dela triunfar. Precisamos de verdade que esse mundo se renove. Precisamos de verdade queimar de amor por Deus, como ela queimou. Porque se a gente estiver reunido com ela, esse fogo que abrasa o coração dela, que é puro o Espírito Santo, que é Pentecostes nela, vai nos abrasar.
porque a nossa fé é morna. Nós somos um bando de cristão meio morto. Nós temos que pôr fogo no mundo, mas é o fogo do amor. Mas sem ela, vamos não. Então precisamos de pedir a Nossa Senhora que nos ajude a ser a nossa mestra, entrar na escola dela, e a escola dela começa com o terço, ser consagrada a ela, pelo método São Luís Maria Montfort, agarrar na barra da saia do manto dela, a mãe anda, a gente, filho anda. Porque esse menino, sou da roça, né, sou de Oliveira, o menino, mãe anda, o filho anda. Mãe para, o filho para. É assim. Se a gente não agarrar no manto dela, nós não vamos dar conta. Quem é o nosso refúgio na hora da confusão do mundo? Na hora dos problemas, na hora do sofrimento? É ela. Ela que pode nos esconder debaixo do manto dela, nos proteger do mal, dos perigos. Quem pode fazer isso? Maria. Porque ela passou por tudo e hoje ela é a rainha do céu e da terra. Uma vez o New York Times colocou a capa deles assim: a mulher mais poderosa do universo é Maria. Ninguém como ela, de quebra, é nossa mãe. E a gente não dá valor. A gente de verdade precisa pedir a ela todo dia: mãe, me ajuda a não pecar, me ajuda a amar o seu filho, me ajuda a não magoá-lo, me ajuda a não ofendê-lo, me ajuda a não traí-lo, me ajuda a não colocar nada na frente dele, me ajuda. Então peça a ela e fala: Ave Maria, Virgem fiel, me ajuda, me ajuda. Ela é a mãe da misericórdia. Quem nós vamos pedir recurso é ela. Quanto que Nossa Senhora é discreta, suave e eficaz. É uma coisa impressionante. E até agora, como diz São Bernardo, nunca se ouviu falar que alguém pediu alguma coisa a Nossa Senhora e foi por ela negado. Porque ela é mãe. E mãe não dá conta de filho falar na cabeça dela, né? Mãe, me ajuda. Mãe, mãe. Então nós temos a arma. Vim trazer para vocês o grande segredo. Reze o terço todos os dias. Querem mudar uma situação dentro de casa? Quer a conversão de alguém? Quer rezar pela salvação de alguém? Quer a cura de alguma coisa? Reze o terço todos os dias. É algum problema no emprego? Quer mudar de emprego? Quer alguma coisa, algum problema que você vive? Fala com a sua mãe, pelo terço. Fala com ela: me ajuda. A senhora é minha mãe. Coloca a sua situação e realmente pense: a minha vida está sendo olhada pelo olhar amoroso de Jesus e Maria. É uma longa contemplação de olhar. Isso é lindo. Quem definiu isso foi Jesus, naquele livro Ensina e Asa. Então, vamos pensar nisso, né? Vamos pedir a Nossa Senhora, que é tão doce, né? Tão terna, que não quer nada para ela. Nada. O terço nos ajuda a rezar com ela, relembrar os mistérios que ela foi testemunha ocular. Ela viu tudo isso. Então, que ela nos dê a graça da obediência, que a obediência abre portas. Que ela possa nos ajudar a obedecer. Um pedido dela que foi: reze o terço todos os dias. Porque a oração do terço será responsável pela paz do mundo. Essa missão é de cada um. E como eu de verdade gostaria que vocês hoje pudessem ser agraciados por essa graça mesmo de Maria, de que ela ajudasse vocês a rezar o terço todos os dias. E vocês verão tanta coisa mudar, ter uma experiência de paz, que a gente começa a experimentar. Não uma paz, uma alegria porque está tendo alguma situação boa, mas independente do que está acontecendo. A paz que transcende qualquer coisa, que a gente já começa a viver aqui a experiência do paraíso, que é estar na presença de Deus e de Maria. São eles que nós iremos encontrar. Isso é real, isso aqui é maravilhoso. Nossa Senhora não é uma ideia. Eu fico imaginando a comoção que é ver uma imagem de Maria que as pessoas têm, como lá no Círio de Nazaré, lá em Belém, que são 2 a 3 milhões de pessoas. Uma comoção impressionante e nada acontece. Não tem um esmagamento, não tem um acidente, não tem nada. 2 a 3 milhões, o padre que me contava isso chorou e falou comigo. Eu fico emocionado de ver como é que ela cuida. Fico imaginando quando a gente puder vê-la ao vivo e a cores.
Então, que Nossa Senhora, nessa noite, nós estamos encerrando o mês de maio, né? Vamos pedir a ela, Mãe Santíssima, né? Ela que nos tem como filhos, nós é que somos vossos filhos, né? Que foram te entregues ao pé da cruz. Nós somos os frutos da redenção do seu Filho, Jesus. Olha a nossa miséria, Mãe Santíssima. A Senhora que conhece a vida de cada um, conhece a dor do coração de cada um. Conhece as angústias, conhece as alegrias, conhece os medos, conhece tudo da vida de cada um. A Senhora é nossa Mãe. Que nesse momento a Senhora interceda por nós junto a Jesus. Que a Senhora lance o seu olhar de misericórdia sobre nós. E entre todas as graças que eu sei que a Senhora irá derramar sobre a vida de cada um aqui agora, que a Senhora nos conceda a graça de rezarmos o terço todos os dias. Pelo menos em obediência ao seu santíssimo pedido há mais de um século. Nos ajude, Mãe Santíssima. Nos livre das ciladas do demônio que vão tentar fazer com que a gente não reze. Nos proteja de toda armadilha do mal, de tudo que nos impede de vivermos de verdade a nossa fé. Olhe por nós, com esse olhar tão doce, com tanta misericórdia. A Senhora que é a Mãe da misericórdia. Interceda nessa noite, Senhora. Consiga tantas graças que as pessoas vieram aqui te pedir, por cada um de nós. Restaure nossa alma. Nós estamos às vezes tão desfigurados pelo pecado. Renove a nossa alma, coloque a nossa na beleza outra vez. Nos ajude, Senhora, nesse caminho tão estreito, de ter saído do amor e voltar para o amor. Nos ajude, a Senhora conhece bem esse caminho. Tenha misericórdia de todas nós. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém.